Glória a Jesus. O Senhor abençoe grandemente a vida de cada irmão. Sei que já tem abençoado. Estamos aqui, né, irmãos? Se não fosse por Jesus, não estaríamos. Quantas pessoas não estão perdidas aí, né, irmãos? Irmãos, abrindo as Bíblias em Mateus, capítulo 21, versículo 23, irmãos. Aqui o título, o batismo de João. O versículo 23 diz assim: E chegando ao templo, aqui Jesus, tá, irmãos? Chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Jesus respondendo disse-lhe: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi. Com que autoridade faço isso? O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Aqui Jesus pergunta para eles, né, irmãos? O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensaram entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Aqui Jesus continua, né, irmãos? Aqui a parábola dos dois filhos, no versículo 28. Mas que vos parece? Jesus pergunta para eles, né? Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhes de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? E disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Então, eles perguntaram para Jesus com que autoridade Jesus fazia aquilo, né, irmãos? E Jesus faz uma pergunta para eles: E o batismo de João é do céu ou da terra? E eles não responderam, ficaram com medo, né, de responder. Eles ficaram no estreito, né, irmãos? E aí Jesus passa essa parábola aqui, para quê, irmãos? Para mostrar o significado do batismo de João. Porque João veio pregando arrependimento, né, irmãos? Arrependimento. Então esse filho que disse que não ia trabalhar, ele se arrependeu e foi, né? E foi. Então, o arrependimento, irmãos, é o que diz aqui, né? O que Jesus está ensinando é isso, o arrependimento. Só que ele não responde acerca do batismo de João. Se é do céu ou é da terra, né, irmãos? E aí muitos dizem, né, que o batismo de João é terreno, né, irmãos? É somente terreno. É somente um batismo sem significado nenhum. E, na verdade, muitos têm João Batista como sem importância nenhuma, irmãos. Nenhuma. Só que quem veio primeiro falando de arrependimento foi João Batista. Ele veio anunciando a vinda de Jesus. Ele veio preparando o caminho para Jesus. E quando ele prepara o caminho para Jesus, ele prega o arrependimento. Por quê, irmãos? Porque sem o arrependimento é impossível seguir a Jesus. Sem arrependimento é impossível servir a Jesus. Para servir a Jesus é necessário o arrependimento. Quando a pessoa ela se converte, ela precisa se arrepender. E durante toda a caminhada, ela vai precisar se arrepender. O que é arrependimento, irmãos? Arrependimento é você mudar, irmãos. É você mudar o curso, né, irmãos? Mudar o curso. Você está indo por um caminho e você se arrepende, você volta, né? Você está indo por um caminho, você se arrepende, você muda, né? Muda a trajetória, você muda o curso, você muda de vida, você muda a mente, muda a forma de pensar, muda as atitudes, né, irmãos? Então isso é arrependimento. Durante toda a caminhada, nós vamos precisar de arrependimento para servir a Jesus. Para servir a Jesus. Aqui em João, irmãos, diz assim, João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte,
João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é quem, irmãos? É o Filho de Deus. Então, João Batista ele foi enviado, irmãos, com esse propósito. Então, o batismo dele não é da terra, o batismo dele veio do céu, irmãos. A ordem veio de lá. Então, o significado é de lá, não é terreno. Ele não só lavava as pessoas, dava um banho nas pessoas, não é isso. Ele veio pregando arrependimento. Então, as pessoas que eram batizadas por ele, elas ouviram sobre arrependimento. Os discípulos de Jesus, alguns deles, passaram pelo batismo de João e se andaram com João e depois passaram a seguir Jesus. Então, o batismo de João, ele tem um significado, não é sem importância nenhuma, irmãos. Há aqueles que digam que João Batista nem salvo não foi, né, irmãos? Nem salvo não foi. Então, é para quê, irmãos? Para desmerecer aquilo que é verdadeiro, desmerecer aquilo que é importante. O arrependimento é muito importante. Jesus, irmãos, ele começa, vamos lá em Mateus capítulo 4, versículo 12, irmãos. Diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, Jesus ele começou a pregar da mesma maneira. Da mesma forma que João Batista pregava o arrependimento, a primeira coisa que Jesus ele prega, quando ele começa a pregar, a primeira coisa que ele diz é isso: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o reino dos céus é chegado e junto com ele, irmãos, deve haver o arrependimento. Jesus ele estava pregando para o povo judeu ali, e o povo judeu indagando ele, pedindo para ele responder com que autoridade ele falava, ele fazia. E na verdade aquele povo ali, irmãos, não queria se arrepender. Né? Aquele povo ali sabia que o que João Batista pregava era certo. Eles sabiam que eles tinham que falar para Jesus: olha, o batismo dele é do céu. Eles não falaram por quê? Eles mesmos disseram, né? Se a gente falar que é do céu, ele vai falar assim: então por que vocês não creram? Por que vocês não obedecem? Por que vocês não se arrependem, então? Então, assim também é até hoje, irmãos. Assim também é até hoje. Se crê em Jesus por muitas coisas, menos pelo que ele pregou. Arrependimento, as pessoas não querem arrependimento. Por quê? Porque exige uma mudança de vida. Exige uma mudança de mente, irmãos. Então, antes nós tínhamos a mente, né, de Adão, e hoje nós temos que ter a mente de Cristo, né? O primeiro Adão é terreno, Jesus é do céu. Então, assim como seguíamos o terreno, agora temos que seguir o celestial. Então, João Batista teve uma importância muito grande, né, irmãos? E aqui depois, versículo 18, E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente
o barco e seu pai seguiram-no. Então, você vê que esses discípulos, a hora que eles veem Jesus, irmãos, eles estavam preparados já. Eles estavam preparados para abandonar tudo, deixar tudo e seguir após Jesus. Foi fácil para eles? Não foi fácil para eles, irmãos. Os discípulos, eles seguiram a Jesus e Jesus mesmo disse para eles, né, depois, falou assim, vocês têm me acompanhado desde o começo. Vocês têm me ajudado e eu destino a vocês o reino dos céus. Então, eles tiveram o prêmio, né, irmãos? Tiveram o prêmio por aquilo que eles fizeram. Jesus, ele reconheceu que o que os discípulos fizeram não foi fácil. Então, imagine para você pegar, irmãos, largar tudo e seguir após Jesus. Sem garantia nenhuma de nada, irmãos. Porque Jesus ali era um homem, né? Um homem. Aqui ele está no comecinho, irmãos. Ele tinha acabado de passar pela tentação. Ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele tinha acabado de vencer o diabo ali. E já pegou os discípulos. E ali começa o ministério dele. E os discípulos padecem junto com ele, irmãos, até o fim. E Pedro no último momento lá, antes de Jesus ir para a cruz ali, ele é honrado demais, irmãos. Quando ele nega Jesus e é derramada uma graça sobre a vida dele e ele não segue no mesmo caminho de Judas, né, irmãos? Então, essa é a vantagem de servir Jesus. Essa é a vantagem de estar firme com Cristo. Essa é a vantagem, irmãos, de se arrepender. É a vantagem de buscar a cada dia estar junto com Jesus. Porque vai chegar o momento que nós vamos precisarmos de uma graça sem medida sobre nossas vidas. E aí não tem a quem pedir, não tem a quem clamar, irmãos. Não tem a quem clamar. Judas não seguiu Jesus. Judas, ele só andava junto ali, ele roubava Jesus, né? E no fim das contas, quando ele precisou de ajuda, que ele se mostrou arrependido ali, ele foi procurar quem, irmãos? Ele foi procurar aqueles que ofereceram dinheiro para ele. Não deu certo. Não deu certo. Lançaram em rosto o que ele fez e não temos nada com você. E nem com esse dinheiro aí, isso é maldito, sai daqui. E ele foi lá e se matou. E Pedro não seguiu por esse caminho. Pedro chorou amargamente ali e recebeu o consolo que precisava. Não é, irmãos? Então, isso serve para cada um de nós, irmãos. Temos que cada dia batalhar. Amém? Vamos orar, agradecer a Jesus.